fora do horário, a falta que o tempo faz, o tempo que te falta para ter um tempo pra chorar. O dia no itinerário, um mapa pra andar no bairro, a falta de um atalho pra perder a hora de voltar. Então, quanto tempo leva pra mudar a direção? O tempo pra chegar de carro, o carro que eu nem tenho mais, o tanto que se perde quando não se pode caminhar. O sexo no calendário, afeto que virou trabalho, o amor que a gente perde com tanto de tela pra olhar. Então, quanto tempo leva pra curar um coração? Nem que for por um segundo, pra inspirar o ar bem fundo, inventar mais um poema pra fazer valer a pena. Doença fora da agenda, um corpo que não pode mais, remédio que a gente toma pra não ter que se curar. A música sob encomenda, um sonho que ninguém se lembra, o plano virou lenda, mais um desejo à venda que ninguém quer comprar. Então, quanto tempo leva pra esquecer uma canção? Nem que for por um segundo, pra inspirar o ar bem fundo, inventar mais um poema pra fazer valer a pena. Por um segundo, inspira bem fundo, inventar mais um poema pra fazer valer a pena, mudar a direção, curar um coração. Quanto tempo leva pra esquecer uma canção? Olá, amantes da música brasileira. Falávamos do meu bordão. Olá, amantes da música brasileira. Também quero falar, olá, amantes da música brasileira. Galinha, Como estamos? como estamos? Estamos bem? Estamos bem. Mais um Musical Entrevista? Mais um musical entrevista. Tô me invertendo. E hoje quem a gente trouxe aqui? Hoje a gente está aqui com o nosso querido, que a gente já estava há um tempo também para chamar, Uou! cantor, compositor, Caio Barros. Aê! E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui, maravilha, obrigado pelo espaço. É. Que bom que deu certo da gente. Poxa, Fazer, né? era pra ser desde janeiro. Aí É que a gente foi- faz pouca coisa na vida, né? É muito. Quase nada. Então, no caos, a gente vai ter que agora um caos organizado, que ultimamente a gente tem feito, né? Que são os avisos antes de começar a conversa. Sim, que são muitos. Que são muitos. Primeiro, estamos na TocaCast, que é um lugar de podcasts, né? Então é um estúdio que aqui você pode gravar suas coisas. E aqui a gente tem, além do musical, a gente tem também os 3 elementos, que é um canal de ciência, cultura e educação, com Pirula, Emílio, Carlos Ruas, Mila Massuda, um canal sensacional, né? E a gente vai ter aqui também um canal de história, eu não posso dar muito mais spoiler, mas tá vindo outro programa daqui. E esse aqui são os produtos TocaCast. E lembrando que também tem a Toca Livros, que é a sua empresa de
audiolivros. E eu quero falar para vocês, as 10 primeiras pessoas que acessarem o link da Toca Livros que tá aqui vão ganhar um voucher para ouvir os seus livros, seus conteúdos. Tem um catálogo espetacular, Toca Livros. É sensacional para todos vocês. Lembrando que, ainda aqui no estúdio, você também pode contratar um serviço desse programa, que é o Musicalia Show. Viram o Caio Barros tocando aqui? Foi uma coisa maravilhosa, não é? Você também pode tocar suas músicas aqui. Você contrata o serviço, vem com câmeras à disposição. Você pode pegar o material, você pode criar portfólio, você pode alimentar o seu canal do YouTube, suas redes sociais. Você pode pegar o áudio e botar no Spotify. Olha quantas coisas dá para você fazer com esse material. Então, o link também está aqui na descrição para o Musicalia Show, que é esse projeto aqui do estúdio. E, Carlinha, faltou alguma coisa? Faltou o mais importante, né? Faltou alguma coisinha? Lojinha Musicalia. Lojinha Musicalia. Deixa eu tomar água antes de falar. Olá, nossa música brasileira. Olá, amantes da música brasileira. O Bordão tá aqui. Tem essas canequinhas lá. Você tem camisas. Tem no Clube da Esquina. Tem camisa da Rita Lee. Tá chegando. Já manda. Tá chegando aí de um compositor. Sabe um compositor que tem uma foto rindo e outra séria? Não vou falar mais nada. É muito desconhecido, é um cara novo aí. Vai chegar camisas espetaculares pra você, além do livro. Na foto ele tá novo mesmo. Na foto ele tá novo. Na foto ele tá jovem. Na foto ele tá estreante. É o primeiro álbum, né? O primeiro álbum do Chico. E o que mais? E o livro. O livro, a Religião na MPB. Também está por lá, né? Estava em pré-venda, já não está mais em pré-venda, agora está em venda, então você pode ir lá e também comprar, tá bom? Lojinha Musicalia, todos os links estão aqui na descrição e ufa. Ufa, né? Bom, vamos começar então, Caio Barros. Muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Obrigado. A gente começa pelo mais recente lançamento. Vou falar direito agora. Isso, muito bem. A gente fala o último. Não, né? o último Fica gorando, né? Exatamente. É o último, depois só trabalhos póstumos. Então, nem quando a pessoa morre é o último, né? Então, exatamente. muitas vezes. Muitas vezes. verdade. Então a gente vai falar do Corações Imaginários. Legal, ótimo. Como é que surgiu esse projeto do Corações Imaginários? Bom, eu queria fazer o meu primeiro álbum, né, solo, assim. Eu já tinha um álbum com banda, e depois singles, EP, solo e tal. E aí chegou um momento que eu falei, eu quero fazer um projeto grande, né, um álbum mesmo, para marcar essa minha carreira solo com um disco, né, como se diz. Mas sempre que eu tenho um projeto assim, eu penso, o que eu vou fazer de diferente nele, né? Qual vai ser o conceito do projeto? Mesmo meus EPs anteriores, todos têm uma história, um conceito por trás. Raramente eu faço um negócio que não tem uma linha ali. Junta 4 levando. canções, 5 canções e faz. É, Não é solto. Muito difícil ser isso. Eu sempre tenho que ter alguma coisa levando, né? E como essa coisa de álbum, você vai lá, pega as músicas que você já tem, né? Não foram músicas compostas para esse álbum, ou compostas no mesmo momento. São músicas da minha trajetória, tem vários momentos diferentes. Como é que você junta isso num disco e fica coeso, né? E aí, pensando no que eu poderia fazer, falei, pô, de repente é como uma mixtape que você gravava do rádio, né? Que você gravava uma música, gravava outra música, fica a sua coleção. Sim. Né? Então, falei, vou fazer um disco nessa ideia. Vai ser uma mixtape. Vou fingir que essas músicas estavam tocando no rádio e alguém ficou lá gravando. Esse foi o conceito do disco, partiu daí. E daí eu elaborei, enfim, a gente pode falar mais sobre isso, que acho que é o negócio do disco. Aqui, essa é sensacional. Aí elaborei vários conceitos que trazem essa ideia da mixtape para audição do disco, né? Não, e primeiro, muito legal o formato, muito divertido, a gente vai ouvindo. Eu nunca tinha, não sei se alguém já fez alguma coisa parecida, mas eu acho que desse tamanho, assim, não, também não conheço. Usar som de rádio em música não é uma coisa inovadora, já tem, assim, né, um negócio ou outro. Uma som de fita, um som de LP, sei lá, alguma coisa. Ah, sim, como textura usam muito. Como textura, como uma citação. Mas o caso, acho que a cara tá falando do lance de ter lado A. Mas fazer isso como, assim, chutar o pau da barraca, mesmo vamos falar assim, né? Aí eu acho que ninguém fez, porque é isso, né? Eu fiz o disco, são 12 músicas, então dividi um lado A com 6, outro lado B com outras 6, e decidi lançar nos streamings dessa forma, né? Então você entra lá no streaming da sua preferência
E você vai ter Corações Imaginários. Quais são as faixas? Lado A, lado B. São 2 faixas só. E cada uma delas tem as 6 músicas, uma atrás da outra, com as intervenções de rádio. Aí eu chamei locutores para participar, simulei, peguei aquelas vinhetinhas, né, que tem para colocar no meio da música, como tinha antes, quando eu estava gravando a música, vinha a vinheta da rádio, né? Então esse conceito todo tá lá. Aí você vai hoje em dia, né, em músicas de 30 segundos, Nossa. eu lancei um álbum que tem 2 faixas com 25 minutos cada uma, mais ou menos, e aí precisa ouvir para ter... Eu quis levar para o digital a experiência da fita cassete, foi mais ou menos essa, e a lembrança, a memória e as coisas todas relativas à rádio FM também. Então a rádio e a fita cassete são um conceito que pegam Corações Imaginários e tornam ele um álbum especial, eu acho. Cara, assim, uma pergunta bem doida agora. Você já pensou em lançar ela em fita mesmo? Eu gostei que você perguntou isso. E olha só o que eu tenho aqui. Não é possível! Mostra pra aquela câmera lá. Aí Não é sim. possível! Eu trouxe pra dar pra vocês, Não é nada! aqui, a própria fitinha mixtape do Corações Imaginários. Caramba! Aqui tem o código QR, que é Tem pra Pra levar. você levar pros digitais, exatamente. Ah, cara, muito Mas a obrigado. fita está Não é gravada com o possível. disco. Certo? E como o conceito do álbum é a mixtape, é a fita que você gravava do rádio, eu não fiz capinha. Não, Eu sensacional. fiz escrevendo à mão mesmo, ó. Sim. como a Cara, gente não sei se vai fazia dar pra- antes. Não sei se vai dar pra mostrar, mas tá escrito à mão, galera. Tá escrito à mão aqui. Cada abrir? fitinha que eu faço, né, vendo nos shows, ou a galera gosta pra comprar, eu faço uma por uma Aham. na mão. Cara, que projeto muito legal. sensacional, cara. Tô reciclando fitas antigas, gravando por cima, Olha, como a que gente show. fazia antes. E aí, quem adquire a fita tem umas coisinhas especiais no final que não tem no streaming, entendeu? Tem Bacana. eu outras tenho. coisas ali. Eu tenho, você Eu não tem. tenho, você não tem. Cara, que sensacional. Então não foi tão idiota a minha pergunta. Não, falei, eu tava esperando você fala, fazer hoje em essa dia, pergunta. será que o pessoal... Porque o vinil voltou assim, né? Tá super caro, mas tem um público... A fita até tem novas fitas. Agora tá mas pegando não... de novo, É, assim, né? Tá virando o momento do cassete e tal. mas não voltou assim com Não, essa, não é a com mesma essa coisa. força. Sim. Então, por fazer um projeto como esse, eu imaginei que, caramba, lançar como fita e o cara faz mesmo. Tá E é aqui. artesanal mesmo, uma por uma, Artesanal, Aham. gravada, escrita, tudo como a gente fazia antes. manter o conceito, né? Que Exato. o conceito é essas fitas que é o princípio do playlist, Da né? playlist. É. sim, A gente, é essa é verdade. boa, gravava. Ai, nossa, essa aí você tinha várias fitas. Onde é que tá a música do Nirvana mesmo? Aí você ia caçar. Mas era um negócio legal, né, Juscelino? Porque você ficava lá tentando capturar a música, né? Nossa. O Você momento ficava- certo. É. Não era tipo, vou fazer uma playlist, entra lá no streaming tal, pega a música, pega a música, pega a música. Muito fácil, né? A gente naquela época ficava lá, será que vai tocar essa música agora? Será que não vai tocar? Aí sempre quando tocava, pá, era quase como você laçar a música, assim, né? É Peguei, verdade. consegui pegar ela do começo, né? Aí veio até o final, Nossa. acho que essa trazia uma relação mais forte sua com a Aham. música, porque era difícil ter a música. Hoje qualquer um tem a música, né? E antes não era difícil. Então eu acho que tem esse conceito, tá? Essa sensação eu quero passar também dentro da fita. Não, e o formato pros streams é perfeito na parte de créditos, né? Eu falei, puta, apresenta todo Sensacional. mundo Apresenta e a é isso galera aí. no meio do... Porque os créditos estão falados. Estão no Aham. disco. falados. Eu me Cara, preocupei muito com isso. Genial, genial. Porque hoje em dia, né, não tem crédito em lugar nenhum, né? Você sabe quem tocou na faixa. Ah, Você não sabe, né? Nos É. streamings, às vezes você não sabe nem quem compôs a música. É. Não tem nem isso, né? é. E eu fiz questão de colocar, quando você tá no áudio, né? Os locutores anunciam as músicas e falam a ficha técnica. Aham. Então, Que até mesmo nas rádios Não se já tem fala. um tempo que algumas, né, a maioria, É, uma boa parte. uma né? outra ainda... não uma se boa fala. parte. Quem vai falar quem tocou na É. música é muito difícil, né? A que você trabalhou fala.
a Rádio USP fala o compositor, Compositor, O né? USP fala. É, compositor. Compositor, mas não quem os trabalhou músicos. na faixa, aí é É. difícil. né? No meu Acho que disco não tem os sei se músicos. Não sei se tem alguma que... Eu acho que não, pra nesse falar, nível não. já, de fato, quem falou a faixa é o encarte. Mas eu aproveitei essa coisa de falar quem é o compositor para falar quem tá tocando também, Perfeito. né? E tá ali Aí, ó. registrado, né? Vamos os fazer um créditos. programa de rádio, programa encarte. A gente fala, ó, tal pessoa tocou Programa essa encarte. faixa, pá, que sensacional, boa, hein? É bom, porque não tem esse registro mais hoje em dia. Não, é bem Difícil você achar. difícil, Entendeu? É bem difícil. E tinha uma coisa que a gente fazia também com a fita, que quando alguém comprava um disco que todo mundo queria, nossa, todo mundo pegava a fita e dava pra gravar do disco de vinil. Pra fita Sim, cassete. passava pra fita, né? É uma cultura louca que a gente viveu, né? E que, de fato, tá sendo pouco revisitada, né? Tá sendo pouco revivida, né? O formato da música ele sempre foi mudando, né? O formato onde você ouve a música, né? E aí a experiência com cada formato é uma experiência diferente, né? Então a gente tem o streaming é bom por muitas coisas, né? Mas outras ele perde. Por exemplo, para fita cassete, para a experiência de você estar ali e precisar da música e fazer a música na ordem que você quer, ou tirar aquele sonzinho do fim que ficou do locutor falando. Aham. E tem a caixinha, que é uma coisa legal, né? Você segura. É diferente, como pôr um LP. Cada momento de você ouvir a música vai te dar uma experiência diferente, né? Isso que é legal, a gente ter, além da... Não é só parar pra ouvir, né? É fazer uma espécie de um ritual, assim. Vai te trazer outras percepções daquele som que você não tem quando você tá, sei lá, ouvindo um celular, Uhum. né? Apesar do celular ser bom, porque você vai ter a música onde você quer. Sim. São complementares, eu acho. Mas pensando que essas fitas que a gente gravava eram um prenúncio do que seria a playlist, a própria fita também te possibilitava um lance que o celular possibilita, que era os Walkmans. Você levava o verdade. Walkman, plá, você ouvia ali no ônibus. Mas sabe o que que é? Você só tinha aquela fita. Ou alguma outra no então, bolso, sim, claro, né? claro. Então você criava uma relação com aquelas músicas Muito mais intenso. muito mais... Porque era É. aquelas que você tinha. Você não tinha todas do universo. Tudo bem que o streaming não tem todas do universo, mas assim, entendeu? Você tinha aquelas. Aquelas eram as suas amigas, não Aham. é? Às vezes você tinha mais, às vezes não. E você... Eu acho que isso criava uma relação afetiva mais forte com as canções. E fora isso, quando você pegava do rádio, esses chiados que viam, essa vinheta da rádio que vinha no meio, você gravou, a vinheta da rádio veio no meio, você fala, bom, tá aí, não tem como tirar. Uhum. E depois você ouvia essa fita várias vezes, no seu Walkman, etc. Tal. Aquela vinheta, aquela intervenção da rádio começava a fazer parte da música. Muitas músicas que eu escuto hoje no streaming, chega em tal parte, a minha cabeça fala, sei lá, Transamérica. Ali tem aquela vinheta pra mim. A canção é outra, a rádio transformou aquela canção pra mim, né? Então esse tipo de intervenção dos meios na canção que o rádio tinha, né? Isso também é um negócio diferente que você não tem no streaming. né? Caramba. Isso também te fazia ter uma relação mais forte com aquela música e transformar ela, né? Uma via de mão dupla, assim, né? A sua intervenção transforma a música transforma você. Né? Sensacional. Maravilhoso. Agora, as fitas você encontra nos shows. Eu vendo nos shows e vendo também, eu mando pelo correio pro pessoal. O assim. pessoal consegue comprar, olha, galera. Eu fiz uma primeira leva. Eu tenho um grupo de WhatsApp com o pessoal que gosta das minhas músicas, né? Um beijo Sim. pra todos vocês. Aí, ó. E aí eu fiz uma primeira leva só pra eles, assim. Né? Vendi lá com eles, aí fiz cada uma, assim. E aí o movimento que primeiro que muito legal eles comprarem, mas muitas dessas pessoas não viveu essa época. Tem isso né? também, né? Algumas viveram, outras não. E a maioria delas não tinha onde tocar a fita. Uhum. Mesmo as que viveram, não tinha mais toca-fita. E aí eles compraram Walkmans na Shopee, sei lá, tem um Tem muito falante. ainda, tem. Eles compraram a fita e compraram os Walkmans para ouvir a fita no Walkman. Isso eu achei muito legal, assim. Muito Eu falei, legal. pô, essa é a experiência. Eles estão vivendo a experiência que eu queria que eles vivessem mesmo. Completa, né? Completa. Vai que você faz um novo colecionador de fitas aí. Porque vende fitas ainda. O pessoal não sabe, mas até Sim. Shopee, Mercado Livre, se você botar lá fita, não sei, de artista X, aparece. Aparece fita do período. Tem gente relançando, a Pitty relançou a fita do Admirável Chip Novo, não foi? Ah, não sei. O pessoal tá relançando, tem relançamento da Elza Soares, umas coisas assim, em fita.
Então, legal. Já tem um movimento que o Caio Barros está trazendo. Desculpa, eu fiz antes desse hype todo. Não, Antes mas do e o formato, né? Essa ideia da mixtape é total exclusivaço. É exclusivaço, assim. É incrível, né? A gente entrevistando os artistas independentes, o quanto vocês são criativos, as ideias que surgem, né? Assim, muito fora da caixa. Isso aqui é uma ideia que eu dificilmente teria. Mas você fica eu fico assim, pensando, como é que eu vou chamar atenção também, né? Tem Aham. isso também, né? No meio de um Fisgar. monte de lançamento, sei lá, pra imprensa ou pra vocês, né, que fazem esse trabalho de dar espaço pra música. Uhum. Como é que eu vou chamar a atenção desse pessoal, né? Achar relevante eu ir, enquanto eu não tenho um nome grande, né? Então sempre fico com a cabeça nessa ideia de chamar atenção também, né? Claro, com um conceito, não chamar atenção por chamar atenção, né? Sim. Com alguma coisa que seja válida, que seja interessante, né? E as músicas você lançou em formato, em single, né? Antes. Não, depois. Ah, foi depois. Eu fiz tudo errado. Não, eu achei sensacional, Maravilhoso. porque depois você tem... Eu lancei essa mixtape primeiro, foi em julho, dia 5 de julho, que é um dia especial pra mim, que é o dia que eu nasci. Olha só, presente de aniversário. Exato. E aí foi a mixtape mesmo. Quem quis ouvir o disco primeiro, teve que ouvir no desse jeito, né? Aí, como você precisa ter 5, tal, e também pra ter lançamentos frequentes, que é uma coisa Sim. que o streaming exige agora, tal, pensei, vou lançar assim. E como eu tenho 12 músicas, todo dia 5 dos outros meses eu vou tirar uma da mixtape e sai como single. Todo dia 5, dia 5, isso vai fazer um ciclo de 1 ano do disco. Até chegar no final, você tem a mixtape e tem as faixas separadas todas. Sensacional. Perfeito. Sensacional. Caramba. É isso. Olha, tô impressionado com a ideia. E obrigado pela fita. Imagina. Adorei. Né? Tô vendo se tem onde assinar. A gente vai achar um lugarzinho pra... É verdade. Bom, já tá com a minha assinar. letra aí também. É uma espécie de assinatura. Tem. E aí, vamos pra Se Não Chover? Vamos. Até porque é hoje, né? Se não chover, Se não chover, a música. a música. Tá. O que você quer saber sobre Eu ela? quero saber sobre ela. Se não chover, é um single que eu lancei antes do disco. Né? Um single anterior ao disco. Não sei se eu tenho assim. Como eu lancei como single. Por que eu quis lançar ela? Eu joguei ela no Instagram. E um amigo meu que é cantor, o Zé Guilherme, ele gostou da música e tal. Aí ele fez aqueles vídeos collab cantando a música junto comigo, assim. Nossa, olha aí. Aí eu falei, pô, que legal. Vamos gravar então? Vamos. Aí gravamos a música e lançamos. Foi uma coisa de... Eu faço muito isso de oportunidade, sabe? Eu vi que essa música chamou a atenção dele. Eles se falaram, né? Sem a minha intervenção. Aí falei, então vamos gravar. Então é essa que eu vou fazer agora. Entendeu? Então eu faço muito esses singles que eu lancei, que não estão dentro de um EP, nem de um álbum, eles são de ocasião, assim. Aconteceu isso. Antes eu lancei um que chama 40, que eu fiz 40 anos e escrevi uma música. Eu falei, preciso lançar agora. Aí fui lá e fiz, entendeu? São coisas que vão acontecendo, assim, pra mim. Caramba, então antes de lançar o álbum aqui, você soltava sempre muito single. Eu tenho alguns, assim. Antes do Corações Imaginários, eu tenho 3 EPs, mais um EP ao vivo e alguns singles. E por que não chegava no álbum? O que você acha? Eu comecei experimentando, né? Antes eu tinha uma banda. Tinha banda, assim, claro. pras tantas. A gente tá... Lembrando que a gente tá falando do solo, né? Isso, a parte solo é que demorou pra chegar no... Então quando eu tinha a banda, eu comecei a experimentar uma carreira solo. Então eu fiz um EP, né? Aí fiz um outro, as coisas viram em paralelo, até que a banda ficou parada e eu comecei a investir mais na carreira solo. E aí as coisas foram andando, foram acontecendo. Na verdade, quando eu quis fazer o disco, era mais uma... Eu tava muito cansado, na verdade, assim, da vida do músico independente mesmo. Porque é exaustiva. A gente fica cansado. Com certeza. Eu tinha vindo de um ano que eu tinha feito um show por mês, eu tinha feito um circuito, eu tinha inventado, eu fico inventando, né? Tinha inventado um negócio de show, tal, muito... Cada mês eu fazia um show com músicos diferentes, com repertório diferente.
E aí cansa muito produzir isso tudo, né? Quando você é um artista sozinho. Então eu tava muito cansado, eu tava me atrapalhando em outras coisas da vida, sabe? Não tava... Aí eu falei, então, ó, vou dar um tempo e vou fazer um disco com... Assim, vou dar um tempo e fazer um disco, né? Parece contraditório. Mas no sentido assim, eu não posso tirar a música de mim, ela faz parte de mim, eu não consigo viver sem ela, a gente não dá. Então eu vou botar ela num lugar leve pra mim agora, nesse tempo. Eu preciso ver o resto da minha vida, focar, mas vou fazer um disco com o tempo, devagar, sem saber quando eu vou lançar. E vou me dar de presente um álbum, né? Pra mim. E aí fui fazendo, tanto que demorou 3 anos pra esse disco ficar pronto. É assim mesmo. Entendeu? Porque eu fui fazendo devagar, no tempo que dava, sem correr, sem problemas. Fiz um financiamento coletivo, o pessoal me ajudou bastante. Fui indo. E nesse meio tempo eu fiz o que aconteceu de eu ressignificar essa minha relação com fazer música, com tocar, né? A relação profissional com a música, né? E todo o peso que vem em cima disso, né? Que você precisa fazer, as coisas que você precisa produzir, né? É muito trabalho mesmo. Pra quem é sozinho, ainda mais, né? E esse disco me ajudou a ressignificar isso tudo. Quando ele acabou sendo feito, foi uma reconciliação com fazer canções, com fazer música e voltar a tocar e me mostrar para o mundo como artista de uma forma mais leve, com menos peso, com menos responsabilidades, sabe? Do famoso ter que dar certo. Entendeu? E aí o disco acho que coroou isso. E aí, a partir dele, vem uma nova fase na minha vida, que eu tô fazendo as coisas mais devagar, mais leve, curtindo mais. Que entendeu? bom. Isso é o... Ainda mais que independente, né? Você precisa curtir, É o mais velho. importante, Você tem que saborear aquilo. Sim. Porque... E poder ir pro palco, né? De volta com uma outra relação. Foi isso que o disco significa pra mim internamente, assim, essa reviravolta, assim, da minha relação com a música, com fazer música. Assim. Talvez ela retorne em alguns meses, dizendo que já sabe o que ela quer. Talvez ela perdoe os meus defeitos e fique pro que der e vier. Talvez ela não volte nunca mais e ache um jeito de me esquecer. Talvez ela encontre outro caminho e nele uma nova paz. A maior parte de mim deseja que ela volte o quanto antes no verão. Uma pequena parte se pergunta se ela não é mais feliz sem mim. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Deus te dê a cara e a coragem pra voltar ou pra seguir. Talvez nosso final não esteja escrito e nossa história nunca tenha fim. Ou esse foi o mais lindo capítulo da vida que eu vivi até aqui. A maior parte de mim deseja que ela volte o quanto antes no verão. Uma pequena parte se pergunta se ela não é mais feliz sem mim. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz.
Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Deus te dê a cara e a coragem pra voltar. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Deus te dê a cara e a coragem. Deus te dê a cara e a coragem. Oh, Deus te dê a cara e a coragem pra voltar ou pra seguir. Talvez ela retorne em alguns meses. Agora, Genial. você falou um pouquinho dos EPs, eles já entram na trilogia, né? A trilogia Das das doses. doses. Isso. Como é que isso já foi, tipo, pensado antes ou era... Aconteceu. Aconteceu. Sério? Aconteceu. A Caramba, única coisa da não- minha carreira solo que eu pensei em fazer foi o disco. Aqui Aham. foi a primeira coisa pensada. É, né? assim, da carreira solo foi, vou fazer. O resto foi, eu fiz o primeiro. Um EPzinho que eu tava ali testando como é que eu seria, como é que as minhas composições seriam fora da banda. Fora do rock Uhum. e tal, em outras coisas e tal, né? E aí fiz, chamava Soltas Doses de Euforia e Algumas Mentiras Brancas. Primeiro EP. Legal, pô, gostei. Aí eu montei uma banda pra tocar, fazer shows. Só que o EP tinha 6 músicas. Eu precisava de mais músicas pro show. Então, Uhum. nesse ensaio com essa banda, eu levantei mais 2 ou 3 músicas minhas, lá no ensaio com eles, tal, fizemos um arranjo e colocamos pro show. Aí ficou legal. Eu falei, eu vou gravar essas daqui. E o que eu vou fazer? Eu vou gravar um próximo EP com a banda que eu fiz do show, que não foi a mesma que gravou, Uhum. pra gente registrar esse momento, esse arranjo que a gente fez pro show. Então eu chamei esse EP de Novas Doses. Aham. Então, 3 músicas, essas 2, mais uma Ah. cover que eu fazia da Adriana Calcanhoto nos shows, que é Maldito Rádio. Sim. Botei essa. Aí eu fiz um financiamento coletivo pra fazer esse EPzinho de 3 músicas. Aí quando você faz um financiamento coletivo, você tem que dar prêmios, Sim. recompensas. Tem que recompensar. E aí você fica, aí o que eu vou dar para as pessoas? Melhor que seja coisas que eu não vá gastar dinheiro. Porque Uhum. senão eu tenho que. Eu tô pedindo Sim. dinheiro, eu preciso gastar o tudo. Não. Aí eu pensei, se a pessoa comprar esse aqui mais caro e tal, eu vou fazer uma música com a história que ela me mandar. Uau! Esse vai ser o prêmio Muito bom. maior, assim. Aí rolou, algumas pessoas compraram isso, eu fiz as músicas pra elas, fiz o Novas Doses, com as 2 músicas lá do show, e beleza. Só que aí, essas músicas que eu fiz pras pessoas, eu achei que ficou legal. Aham. Aí eu falei, eu vou registrar essas num novo EP, que aí eu chamei de Últimas Doses. Últimas doses, Aham. exatamente. No Últimas Doses eu gravei 2 dessas músicas que eu fiz sobre as histórias reais das pessoas. E mais uma do Cazuza, que eu fiz uma releitura de Nosso Amor a Gente Inventa. Nossa. Uhum. Que era uma outra piração que eu tinha de transformar ela numa coisa completamente diferente do que ela era, porque a letra dela me dizia uma coisa que o arranjo não me dizia. E eu queria fazer um arranjo que trouxesse esse outro lado da letra, que demonstrasse esse outro lado da letra que eu entendia. Que não era um Uhum. lado tão feliz, que era um lado mais deprê. Assim, mais tipo, amores líquidos, entendeu? Nosso amor a gente se inventa pra se distrair. Uhum. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Aí eu comecei a pensar nessa coisa do Tinder, né? Então, Nossa, eu fiz essa muito relação. premonitório, né? É. A Só que letra. quando ele canta, né? O nosso amor a gente inventa. Pô, É. é legal pra Uma coisa caramba. Aí ele tá falando de outra coisa, né? Ele tá falando do amor livre, de você, né? Ele tá falando de outra coisa e o arranjo realmente faz sentido com o que ele tá falando. Mas eu encontrei nessa letra uma ressonância com o que a gente tá vivendo agora. Sim. Que era uma coisa que, ao meu ver, não é tão legal, porque você não tava criando mais essas relações mais profundas, né? E esse cansaço de você ficar escolhendo pessoas num menu Uhum. e tudo mais, né? Tanto que eu pensei num videoclipe
Cara, sensacional. E aí eu fiz esse vídeo. Eu gravei a música pra fazer o videoclipe. Aham. E aí eu fiz essa... Bom, mas enfim. Aí tudo isso pra dizer que tá no Últimas Doses. E aí, beleza, fechei a trilogia. Falei, tá bom. Agora então eu vou fazer uma série de shows pra celebrar a trilogia que acabou. Vou tocar as músicas da trilogia. E aí eu vou fazer um... Aí eu pensei, vou fazer um show, 6 meses, um show em cada lugar, com bandas diferentes, com um negócio diferente. Blá, blá, blá. Tá, cada show eu vou escolher uma pessoa pra me contar uma história. E o último show eu vou fazer as músicas dessas pessoas. Nossa, Ah. mas você também, né? Caramba. Só Malabarismo. inventando, né? Inventando pra cabeça. Aí fiz isso, tá? Fomos fazendo. Nisso eu marquei todos os lugares e tentei Sesc, né? Essas coisas e tal, né? Chegou no último show, eu recebi uma resposta que ia rolar um Sesc. Uau. Ai, que legal. Aí eu falei, puta, legal. Aí no último show eu não sei que ia ter o Sesc. Aí eu fiz o Sesc e gravei o show do Sesc, esse áudio. Aí eu lancei um EP ao vivo, chamado Overdoses. Era o nome da turnê, a turnê chamava Overdoses. Aham. Que era dose demais, né? Overdose. Então a trilogia acabou virando uma quadrologia, mais ou Aham. menos. E aí acabaram as doses. Aí parou as doses. Aí começaram os singles e tal. Aham. Mais uma dose. Pois é. É. Aí achei melhor dar uma paradinha. Aí você falou um pouco do Cazuza, o Juscelino já soltou aí a deixa. Você teve um projeto, né, o Exagerando Cazuza? Sim, sim. Foi um projeto muito legal. Eu não sou um intérprete, assim, né? Eu sempre me considerei um cantautor. Né? Uhum. Sim, Uma sim. pessoa que canta as próprias Das músicas. próprias canções. Né? Um cancionista mais do que tudo, né? O dia que eu li o livro do Tati, que ele define o que é o cancionista, Sensacional, né? parece que anjos desceram do céu. Assim, falando, é isso que você é, cara. Eu falei, graças a Deus. Então, então, um cara como eu, que é um cantautor, quando ele vai atuar como intérprete, ele leva uma coisa de compositor junto, né? Uhum. Então, esse projeto Exagerando Cazuza, eu quis falar das músicas que eu achava interessantes e o show era assim, eu cantava as músicas, em vez de ter os solos das músicas, entravam áudios do Cazuza que eu peguei de entrevista, de não sei o quê, contextualizando aquela música, de certa Uhum. forma. Então eu queria contar as histórias das músicas do Cazuza com ele meio que falando ali no meio e tal. Então não era simplesmente eu ir lá, sempre tem alguma coisa por trás, sabe? Nunca é só a música. Nunca é. Nunca é. Eu peguei meu violão, botei dó maior e bora. Não, nunca é. Sempre tem um lance, soltava os áudios dele, entendeu? Então foi um projeto... Foi muito bom fazer, eu fiz alguns shows que foram muito legais, né? Tem uma facilidade de você tocar músicas que todo mundo já quer ouvir, é já verdade. ama, né? A gente fala muito na música independente que quando você vai tocar, você vai defender sua música, né? Sim. É como se você estivesse sofrendo um ataque e você tivesse que... Vou lá defender a minha música, né? Quando você faz um projeto como esse, do Cazuza, É. Você já vem. você já entra, tá 10-0 pra você, entendeu? Exatamente. Então isso foi gostoso de fazer também, por causa disso. E o Cazuza, eu me identifico muito com ele no lugar dele começar no rock, ir pra MPB e trilhar esse caminho entre os dois. Uhum. O meu caminho é parecido nesse sentido. Por isso que eu me identifico com ele e daí veio o projeto. Exagerando o Cazuza? Exagerando o Cazuza. Exagerando o Cazuza. Isso. Meio bossa nova rock and roll Cazuza, né? Realmente Isso, É. exato. E meteórica a passagem, né? Sim, Com pouquíssimo tempo, muitas canções, né? Sim, muita coisa. E pesquisando muito o Cazuza, uma coisa que me deu uma coisa pessoalmente muito boa é que nem todas as coisas dele são boas. Polêmica, corte. Corte, nem tudo que o Cazuza É. faz é. Mas as coisas boas que ele faz são muito boas. E isso porque ele, cara, é um artista. E eu vejo muito o artista, principalmente o cancionista, como ele também era, como um artesão, assim, como um cara que faz um vaso de barro. Uhum. Você faz vaso de barro, o primeiro sai mais ou menos, o segundo... Aí no 15º você faz um puta vaso de Uhum. barro. Você fala, nossa, agora eu fiz o vaso, Agora eu deitei. vou fazer outro. O 16º não é tão legal quanto o 15º. Aham. Não existe, achei a fórmula. Aham. Tem coisas que acontecem ali que a gente não entende ainda, né? Que é de dentro pra fora, que fazem você fazer o 15º vaso sei lá,
um exagerado, Aham. entendeu? E o outro nem tanto. E aí o outro mais pra frente vai ser um grande clássico, um Brasil, Uhum. É. né? E esse é o movimento do artista, né? Tudo é válido, mas ele- tem coisas que vão encaixar e você não É. sabe como é que aconteceu aquilo, mas encaixou, né? Aham. Que é o que acontece, que acontece na obra dele como um todo, assim. Como ele teve uma atuação, um curto espaço de tempo de atuação e muitas canções, claramente. Ele tinha muito parceiro, né? Mandava pra. Esse eu mandava pra Angela Rorô, esse eu vou mandar pra. E no final ele tava com muita urgência também, né? No final ele já tava. Tava muito. Sabia. Ele queria gravar muita coisa, né? Então acho que ele teve um tempo curto, foram arranjos mais feitos aí, tipo, vamos fazer logo enquanto ele tá aqui, né? Acho que Uhum. tinha essa. Há de se colocar esse contexto também, quando for analisar as canções dele, principalmente lá pro final, né? O Burguesia, que é o derradeiro, ele tem. mais recente. O mais recente do Cazuza. Nem foi, né? Saiu tanta Nem foi, coisa. saiu depois, saiu material póstumo dele. É. Mas o Burguesia é muito criticado e eu acho que tem uma questão dele estar muito mal, né? Uhum. Vocalmente, né? Enfim, já Sim, estava claro. muito doente, muito debilitado, deitado, tem algumas coisas assim. Sim. Mas assim, tem canções ali que, apesar da interpretação já bem debilitada, tem canções que tem uma música chamada Perto do Fogo que eu ouço que eu acho Sim. sensacional, assim. A música Azul e Amarelo, meu Deus do céu. Sim. É que assim, quando você pega um Cazuza que fez O Tempo Não Para, É. ele bota a régua dele lá em cima, né? Quem mandou? Ninguém mandou ser gênio, entendeu? Aí quando você escuta as outras, você quer ouvir alguma coisa. Eu nunca quis dizer assim que, nossa, tem músicas terríveis dele. Não, é que a qualidade, ela vai variar Sim, ela mesmo, varia. né? Uhum. A diferença é que quando ele atinge lá em cima, ele vai na estratosfera, né? Porque realmente era um cara diferente, assim. Não, espetáculo. Cazuza é... O dia que a gente for fazer especial do Cazuza, quem a gente chama? Não sei. Eu moro perto, lembra? Exatamente. A gente tá pensando em fazer alguns temáticos. Já legal. vai abrir alguns temáticos. Muito Assim, legal. tá precisando chamar convidado para falar sobre alguma puta, coisa. adoro. Cazuza, Adoro. fatalmente, uma hora será um dos temas, né? Agora, a gente passou por uma pandemia, né? A gente passou por uma Passou. pandemia. Passou quantas quarentenas? Pois é, né? Esse. Eu não sei se eu posso chamar um single duplo que eu lancei, né? Foram duas musiquinhas. Chamava Quarentemas. Quarentemas. Né? Eu Aham. chamei. Porque eu fiz uma canção que chamava O Novo Normal, né? Que era o que se estava dizendo que a gente teria ali, ou estava tendo no momento, ou teria quando terminasse, né? Uma oportunidade linda que a gente perdeu, né? De melhorar depois da pandemia e tal. Então, obviamente, você tá lá, você tá vivendo aquilo, você como artista vai falar, né, do que está acontecendo. Então, claro que eu compus músicas com essa temática. E falava um pouco de morte, de perda, e a outra canção, né, e essa O Novo Normal. E eu falei, tá, então vou lançar, vou gravar aqui em casa mesmo, né, no meu home studio, vou lançar, porque a gente tá nesse momento, né, de fazer tudo aqui no home studio. Mas nunca é sentar e tocar, né? Nunca é. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer pra dar esse clima? Então, o que eu fiz? Eu sentei no meu estúdio, falei, vou gravar o violão antes e a voz depois, como sempre faz. Não, vou gravar junto, porque a gente tá na época das lives. Tá. Uhum. Então, é tipo 1, 2, 3, ligou o celular e vamos lá, né? Sem muita pós-produção. A estética do momento é essa. Então, eu vou lá e vou gravar... Sem produção depois, sem ficar mexendo, pô, aqui não afinei tanto, né? Aquela coisa. Não, vai que vai. Falei, tá, mas o que eu vou fazer pra mostrar mais o que era? Vou gravar de máscara. Então eu pus a máscara e cantei com a máscara, porque esse filtro que a máscara fazia, ela modificava a nossa voz quando a gente conversava com as outras pessoas, né? Sim. A nossa presença, que tá no nosso corpo, mas também tá na nossa fala, tá na nossa voz, ela estava modificada, Uhum. né? Não só o nosso rosto, era um outro rosto, né? A gente viveu com outro rosto É. muito, quando a gente ia falar com as pessoas. E a nossa voz era outra também. Eu tava sempre falando, a gente tava falando assim, é uma outra coisa. Eu me escuto diferente e vocês também. Uhum. Então eu queria registrar isso nessas canções. Então eu gravei de máscara. Então quando você ouve, é um som meio abafado, parece que tá meio lo-fi, meio mal gravado. Eu deixei um chiado
proposital, porque era aquela coisa da conexão que nem sempre tava boa, Aham. né? E aí eu fiz a... Tanto que quando eu mandei pro... Você sobe na agregadora lá pra mandar pro coisa, eles recusaram, falaram que a gravação tava com uma baixa qualidade. Ah, é? Ô, louco. Aí eu falei, olha, até tá, mas é por causa disso, 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 disso. É Conceito, proposital, né? né? Eu tô querendo demonstrar. Aí botaram lá. Acho que alguém falou, deixa esse louco aí, vai. Sobe as músicas dele. Então esse foi o projeto, o conceito do Quarentemas. Mas isso é maravilhoso, quando acontece um lance que as máquinas tão padronizadas não aceitam. Não, É sensacional. Nisso eu tive um problema com a capa do disco do Corações Imaginários. Sério? Porque eu coloquei... Não, é um negócio assim, é interessante falar isso. Porque eu fiz... A capa é uma fitinha cassete, né? Uhum. E tava escrito embaixo... Não tinha escrito... Era só fitinha cassete com um negócio assim e tal. E tava escrito Corações Imaginários na própria fita, né? Uhum. Na tag da fita, assim. Tá lá. E aí eu mandei pra lá... Tentando não errar, acho que é isso. O nome no streaming tá Corações Imaginários Mixtape Cassete. E como não tava escrito Mixtape Cassete na capa, tava escrito só Corações Imaginários, não aceitaram. Ô, louco. Nossa. Aí eu fui ver por quê? Por que não? Que tem que estar o nome inteiro. Se tá a metade do nome, não pode. Aí eu falei, não, peraí. Vocês estão me falando como é que tem que ser a minha capa? Como é que você tem que fazer? Aí foi curioso que eu participo de alguns grupos do WhatsApp, né, com músicos e tal, e lancei essa lá. Falei, mas olha, o que tá acontecendo comigo, né? Alguém pode me ajudar? O que vocês acham e tal? E a maioria da galera, mais nova até, que eu achei, falou pra mim, não, coloca lá, um pouquinho e tal, aí vai passar, coloca menor, coloca... Aí eu falei, gente, não é isso que eu tô discutindo. Uhum. Não é essa a questão. A questão é que, Eles estão alterando uma escolha minha, uma escolha artística. Exato. Como é que o agregador, o lugar do Spotify, sei lá quem seja, vai me falar como é que tem que ser minha capa? Eu achei um absurdo isso. Mas a maioria das pessoas com quem eu conversei não achou. Achou normal, achou que eu tava... tá sendo Pô. crica, sei lá, entendeu? Eu falei, mas que espécie de artistas a gente tá criando? Porque não é assim, o sistema me fala o que eu tenho que fazer como artista. Claro que você, quando tá na indústria, você, né, tá no mercado, você vai fazer concessões. Sim. Não é isso que eu tô falando. Mas espera aí, né? Tipo, Minha capa, né? é como se ele falasse... Eu sinto como se estivesse falando da minha música. Uhum. Aqui você não pode ter essa guitarra, sei lá. Eu fiquei pasmo, assim. Mas eu tive que me dobrar, no fim das contas. Eu botei pequenininho, mixtape cassete embaixo, de uma forma que não dá nem pra ler direito. Uhum. Mas aí eu tive que colocar de um jeito que fizesse sentido, né? Que também não ficasse uma coisa ali solta e mandei. Então, no fim, eu perdi a batalha. Mas me deixou muito... Eu fiquei muito... Falei, meu, que loucura, né? Isso, assim, uma coisa... E é uma coisa que pra eles pode ser besta, mas pro artista... E se eu tivesse... Porque fui eu que fiz a capa, tudo bem. Mas se fosse outra pessoa? Um artista que eu... Gráfico, né? Que eu tivesse... Que eu sou designer também e tal. Mas um ilustrador... Aí eu ia ter que falar pra arte do outro cara, da outra pessoa, né? Que tem que modificar uma coisa, porque E não é nem uma pessoa, né? Eles passam numa inteligência artificial lá, que lê, que diz que não tem o nome e te devolve e fala não. Entendeu? Acho perigoso isso. Não, muito. Total. Eu tô tentando pensar em algum caso antigo que o nome do disco não esteja na capa, que esteja algo diferente, mas não me ocorre nada. Mas deve ter. Uma penca de casos E desses. tem umas regras, sei lá. Acho que você pode ter muita coisa escrita, mas se tiver coisa escrita, tem que ter o nome do disco. Não sei, eu não sei direito. Eu sei que tá errado. Na minha percepção, totalmente. tá errado. É que tem capas que não tá escrito nada, né? Uhum. Tem capas que não... A gente tem um disco bem legal de um rapper chamado FBC. Eu acho a capa desse disco fabulosa, assim, que é uma foto muito ruim. Tipo assim, anos 80, deve ser É, uma ali. foto numa festinha de Ele aniversário dele pequenininho. comendo um pãozinho lá. E, meu, é uma capa que não tem nem FBC, você não sabe nada, não sabe o nome do álbum, não sabe nada. Não sei como é que ocorre essas paradas. Eu acho que se não tem nada escrito, Aí tudo eles bem, deixam. entendeu? O meu problema acho que foi que eu não escrevi tudo que foi pra lá. Nossa. Mas o mixtape cassete era um parênteses, entendeu? O nome do disco é Sim. Corações Imaginários. Mas com quem eu vou falar? Não tem com quem falar, entendeu? Tô falando com uma máquina que tá me dizendo que pode e que não pode.
É Acho que a gente bem não tá indo quadrado, não é o né? caminho, não é esse. O caminho não é esse. Né? Caramba. Caramba. Tô tentando lembrar aqui, mas até o final eu me lembro de algum caso de. Aí eu falo, olha aqui, eu faço a defesa, eu sou seu advogado. Eu falo, olha aqui, esse disco aqui não tem o nome do álbum na capa. Deve ter, eu vou lembrar até o final. Tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Agora, 100 dias. De canções. O Caio Bars é Será que ele já cantou? Vai cantar? 100 dias de canções. O que é 100 dias de canções? Então vamos lá, vou puxar Olha lá. outro fio. Agora vem. Nada vem do nada. Em 2017 eu tava pensando... 17, acho que foi isso. O que eu podia fazer para levantar minhas redes sociais, para alimentar o algoritmo, né? Para dar um biscoito pro algoritmo bastante para ele me dar coisas de volta. Aí eu como eu componho desde os 11 anos de idade, assim, eu tenho muita música, né? Eu guardo tudo arquivado, assim. Quase tudo tá bem colocado, assim. E aí, naquele momento, eu falei, pô, quantas músicas será que eu já fiz, né? E aí eu contei lá, tinha umas 200. Eu falei, dessas 200, metade acho que dá pra apresentar. Né? A outra metade, principalmente as mais do começo, são testes, músicas mais bobinhas, né? Enfim, a maioria, mas as mais do final tal. Então acho que tem 100. Então eu vou fazer um projeto que se chama 100 Dias de Canções. Por 100 dias consecutivos eu vou postar um vídeo na minha rede social, eu tocando, vou ligar o celular e tocar uma dessas músicas. Aí fiz isso. Comecei, fiz, tá? Foram, né, pouco mais de 3 meses. Tava chegando a 90 tal. Eu pensei, vai terminar. Por que eu não componho uma música especialmente para ser a última do projeto? Aí me veio isso na cabeça. Aí eu compus 100 Dias de Canções. Então, na verdade, ela partiu do nome do projeto, que era 100 Dias de Canções. Não era para ela existir. Mas no final eu pensei nessa música. Falei, vou fazer uma música com esse tema. 100 Dias de Canções. E aí fiz. E aí nasceu 100 Dias de Canções. Que não fala desse projeto, né? Fala me trouxe uma outra temática, né? Eu te amei por 100 dias e tal. Fala um pouco também, né? É como se eu tive essa relação com a canção por 100 dias, né? Eu fui, né? Logo essa estabilidade viva, né? Consegui fazer todos 100 dias, todo dia. Tô falando um pouco dessa vivência do projeto também, com uma roupagem de amor, assim, né? Mas falando disso por trás. Né? Espetacular. Isso. Olha, a gente tá aqui, eu vou quebrar um pouco a sequência. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre o Outra Frequência. Tá, claro. Programa que você teve. Mas eu achei muito curioso você ser solista no coral. 10 anos? Você por ficou? 10 anos. Eu fui do coral por 10 anos. Fui solista em algumas peças. Sim. Mas a experiência do coral, Carlinha, é assim, eu recomendo para todo mundo. Porque a minha experiência foi muito boa, muito boa. Em vários aspectos. O aspecto social, fiz amizades, pessoas que até hoje são importantíssimas na minha vida. É um clima comunitário, assim, né? Uma coisa muito... Era um coral amador dentro da faculdade de medicina da USP, né? Então tinha os estudantes, médicos, mas era aberto à comunidade também. Daí eu entrei, né? Então, uma turma, assim, gente que gosta de música, tava lá para cantar junto, né? É muito gostoso, assim, uma maravilha. E por outro lado, foi muito bom na minha afirmação enquanto cantor. Eu posso ser um cantor, porque cantar não foi uma coisa natural para mim, né? Eu sempre tive banda desde o começo, como eu compunha, eu cantava. Eu não sabia muito qual era a distinção, né? Para mim, o cantor compunha, né? Eu tinha 11 anos, olhava o Renato Russo e falava, eu quero ser esse cara. O que ele faz? Ele escreve e canta. Então, eu também, é isso que eu vou fazer, né? Vou imitar ele. E aí, a composição veio vindo para mim e eu fui me colocando nesse lugar de cantar. Mas eu não sabia cantar. Não tive isso natural de mim, assim, nossa, que voz maravilhosa, afinação. Não era. Eu precisava trabalhar aquilo.
né? Eu fui descobrindo isso conforme eu fui andando, porque no começo era uma brincadeira pra mim, né? E como eu gostava muito, eu ia lá na frente e cantava. Tipo, não tava nem aí, pra mim eu era o Renato Russo naquela hora, né? Dentro de mim. Sim. Mas aí você começa a se ouvir, as outras pessoas começam a se ouvir, você começa a se ligar, e eu comecei a me ligar que eu tinha que melhorar um pouco. Principalmente essa coisa de cantar. E eu fui procurar o coral por isso. Uhum. Para me ajudar a aprender a cantar melhor, a fazer técnica vocal, etc, etc. Então entrei no coral por isso, achei essa comunidade fantástica, fiquei lá por 10 anos, mas pro final eu comecei a ser um solista em algumas músicas. Esse aval para mim, que o coro me deu, que a maestrina me deu, a Débora Rossi, foi importante para eu falar, eu posso cantar. Tipo, ela tá dizendo que eu Olha. posso cantar Sim. aqui no meio. Então, no meio de todo mundo, essa galera que canta, eu posso ir lá e cantar. Então, isso foi importante para minha autoestima enquanto cantor. É claro que eu estudei, eu fiz isso, depois mais pra frente eu comecei a estudar a voz mesmo. E estou até hoje, faço aula, né, com a Maria Alvim, uma preparadora vocal incrível. Um beijo pra você, Maria. Beijo, Maria. Que me transformou. Aí foi uma coisa específica comigo, transformou meu modo de cantar, mudou da água pro vinho, assim. E aí eu pude falar, bom, eu posso apresentar minhas músicas agora de um jeito que não vou me derrubar. Consigo estar no palco e defender as minhas canções com alguma qualidade, já que não puxa meu próprio tapete, né? Então essa busca por cantar passou pelo coral, passou pela preparação vocal também, e até hoje continua. Caramba! Maravilhoso. Caramba. E pelo tempo que você ficou, eu falei, caramba, ele ficou 10 anos. Se essa data estiver certa aqui, É isso mesmo. Foi isso mesmo. é uma bagagem, né? É um processo, sabe? Um processo de você encontrar a sua voz. Quando eu comecei a cantar, eu imitava os outros. Né? A gente começa normalmente... Parecia muito Dinheiro Preto, assim, eu Ah. fazia meio a coisa dele, né? Porque era rock and roll e tal. E quando você se ouve, né, no começo, não é aquela voz que você tá ouvindo, a sua voz gravada não é a voz que você escuta na sua cabeça. Então o processo de encontrar a minha voz passou por esses lugares, assim. Aí, depois que eu achei, foi estudar e sempre melhorar, né? Sempre que é o meu é um instrumento também, né? O violão Sim, e a voz sim. é o que eu tenho para apresentar minhas canções, que é o meu objetivo. Enquanto não tá todo mundo gravando minhas músicas, olha aí, gente. Olha aí, gente. Uma dica pra vocês. Uma dica pra vocês. Caio Barça. Quem tem que mostrar as músicas sou eu mesmo. Exato. Então eu preciso estar tocando e cantando pelo menos razoavelmente pra poder mostrar as canções pras pessoas. É assim, é isso que eu penso quando eu toco. Carlinha, temos a defesa. Temos a defesa de Caio Barça aqui. Opa. Temos a defesa. Mutantes, a Divina Comédia, Eu Ando Meio Desligado, não tem tudo na capa. Não tem o nome inteiro Não na tem o capa. nome inteiro na capa. Tem só a Divina Comédia ou. Inclusive é engraçado, porque é Divina Comédia ou. Uhum. Eles subtendem que tem um Tem uma resto ali, continuação, mas não tem. Eu tinha esse disco lá, eu achava engraçado essa... Então tá lançado o desafio aqui pros streamings pra derrubar. Tirem os mutantes agora! É. Quero ver! Não, gente, se for derrubar um disco, derrubo o meu. Aí não dá, o advogado tenta. Não, obrigado. Aqui eu não posso me comparar à Divina Comédia, né? Não posso chegar assim. Mas a sua argumentação foi muito boa. Escutem o Juscelino, por favor. Olha só, tá vendo? Ou então não tirem os mutantes, mas deixem a capa original. Isso, melhor é isso. Pronto. Por favor, né? Pronto, dentro dos mesmos critérios. Isso. Agora sim, pronto, feita Agora a defesa. Outra frequência. Vamos falar desse programa. O que foi outra frequência? Outra frequência foi outra coisa que aconteceu na minha vida. Caiu no meu colo, assim. Eu sempre, como a gente falou do Corações Imaginários, o conceito do rádio, né? Dos locutores e tal. Porque o rádio sempre foi uma coisa importante pra mim, né? A minha relação com a música, ela passa pelo rádio. Sem dúvida, né? Aquilo lá que a gente comentou, capturando música no rádio, Entendi. fita cassete. Terminou aqui. Né, ouvindo o programa tal. Então, eu tenho essa relação boa com o rádio. E aí, quando tinha um computador, eu comprei uma plaquinha de som, isso há muitos, muitos anos. Um microfoninho tal, não sei o quê. Eu falei, pô, vou
vamos brincar. A gente às vezes brincava, né? Tinha aqueles aparelhos de rádio que tinha microfone, que você Aham. podia gravar na Nossa, eu fita. usei muito isso. Eu fiz programas de rádio quando Exato, criança também. então. Ah, Exatamente. Aí eu falei, pô, vamos fazer um podcast aqui em casa falando de rock nacional, que era onde eu atuava, né? Rock Uhum. nacional, underground, assim, independente. Aí falei com a Júlia, que era minha namorada na época, hoje a gente tá junto até hoje. E aí, aí virou uma brincadeira entre a gente, assim, né? Um negócio legal pra gente fazer junto. E a gente começou a fazer. Como é que vai chamar? Tinha outra frequência e tal, que era uma música que eu tinha feito. Aí gravamos em casa um podcast, fiz um blog lá. Era radioultrafrequência.blogspot, sei lá, não sei o que, essas coisas. Onde eu subia os podcasts e avisava os amigos. Mandava no MSN para as pessoas o link. Aham. Falava, ó, a gente tá fazendo. E a galera começou a ouvir, olha. né? Os amigos, assim, ouvia totalmente de brincadeira. Uma coisa divertida para fazer, né, de nós dois como casal. Uma coisa legal para mostrar para as pessoas. Era uma brincadeira. Aí a gente fez uns 12 programas. E depois parou, sei lá, porque fez uns 12 programas, ficou lá o blog e tal. Passa um tempo, eu vou na Rádio USP, num programa da Rádio USP de lá, que o pessoal que estudava lá fazia, tal, com a Uhum. banda. Convidaram a banda para ir lá entrevistar. Beleza, fizemos uma entrevista. Fiquei amigo do pessoal lá na rádio. E em algum momento, acho que eu comentei que eu tinha esse podcast, que eu tinha feito já, que eu era... Não sei. Beleza, pausa. Passa um tempo, chamava Rock Sem Dono esse programa. E aí, ia acabar o programa. Eles iam se separar, sei lá, ia acabar o programa. E um deles me ligou, me mandou mensagem e falou, Caio, a gente vai parar o programa. Você não tinha um podcast. Aham. podcast e tal? Eu falei, sim. Você não quer apresentar um projetinho aqui? Vai entrar no lugar? Eu falei, tá. Bora. Aí escrevi lá o que a gente já tinha feito, né? Porque era legal na época. Eu colocava no Twitter, né? Eu soltava no Twitter o episódio e marcava os artistas. Uhum. E aí sempre fazia uma piadinha com a música, assim, de fulano, assim. Eu fazia alguma piada com a letra da música e marcava a pessoa, né? E aí o pessoal respondia. Às vezes era alguém mais famoso, retweetava, né? Twitter quando era legal. Né? E aí botei isso tudo no projeto, fui lá pro diretor da rádio levar o projeto. Eu até hoje acho que ele achava que eu estudava na USP. Porque ele falou, não, tá, legal, tudo bem. Foi muito... Eu falei, será que ele sabe que eu não sou nem daqui? Não, tá... Enfim, me deu o horário. Domingo às 6 da tarde na Rádio USP. Me deu o horário. Falou, ó, eu te dou o horário, você manda o programa, a gente transmite. E assim a gente ficou 8 anos. Caramba. Todo Que domingo, coisa, hein? um programa semanal, difícil de produzir, né? Começou, a gente tinha um estúdio na faculdade Oswaldo Cruz lá, porque meu pai dava aula lá, e aí conseguiu o estúdio pra gente. Depois a gente foi no outro estúdio parceiro, que o meu amigo trabalhava. Com parcerias a gente foi levando o estúdio, até que no final a gente gravava em casa. A partir da pandemia a gente começou a gravar em casa, né? E até já tinha um estúdio legal para fazer um podcast, né? Minimamente decente, e aí a gente começou a gravar de casa. Mas quando a gente estava num estúdio grande, que chamava Espaço Som na época, aí a gente começou a fazer entrevistas. Uhum. Quer dizer, a gente já fazia antes, né? Mas lá no estúdio a gente conseguia fazer entrevistas e gravar uma banda tocando. Então, o que a gente já fazia antes, que era levar meio acústico o pessoal fazendo, né? A gente fez também lá nesse estúdio no Espaço Som. Mais ou menos como vocês fazem aqui, com artistas desconhecidos, Sim. como eu, e artistas mais conhecidos, né? Como vocês já trouxeram aqui, Maurício Pereira, enfim, né? Sim. Era a mesma coisa lá, mesmo espaço para todo mundo. Por isso que eu acho que eu me identifico com vocês, assim. Eu vejo que vocês têm esse conceito também, assim. Acho que, tipo, todo mundo é igual, assim. Não trata Exato. diferente porque tem mais Exato. sucesso e tal, né? Então a gente levou artistas grandes, o Maurício foi também no meu programa, tal, gravou. Sensacional. Ele e o Tonho Penhasco lá, os Nossa. dois. Mas a gente levou também o Autoramas, por exemplo. E gravou
banda. Tanto que tem nos streamings uma coletânea do Outra Frequência. Olha só. Com legal. músicas exclusivas. E eu tenho guardado outras músicas, que era também 3 músicas pro programa, parecido com aqui. Que estão lá, ficaram nos programas, assim. Aí eu tenho essas gravações meio exclusivas dessas pessoas também. É Olha que o foi muito acervo. difícil lançar, tem todo um processo, Ah, né? porque direitos, né? E É. essa coisa toda. Dá pra fazer uma coletânea 2 e 3, assim, de Outra Frequência, pra soltar essas gravações, né? Inéditas e tal. Que estão nos programas, né? Os programas continuam lá no blog, tá? Quem quiser ouvir. Nos streams também, acho que ainda tá, no podcast e tal. A partir de certo número tem lá os programas. E durou, por 8 anos a gente fez essa brincadeira de... Eu fazia um programa que eu queria que existisse. Essa era a minha Uhum. intenção, Uhum. sabe? E queria tratar os artistas como eu gostaria de ser tratado. Lendo o release, a gente comentava o release e tal, né? E dando espaço quando vinha uma música de qualquer pessoa que eu gostava. Mesma coisa que quando via um single novo do Zé Cabaleiro, né? Que foi Sim. o arroz de festa do programa. Zé Cabaleiro tá em todas, né? O cara é onipresente. a gente Ele é brinca, né? onipresente, não, Onipresente. totalmente onipresente. Enfim, mesma abordagem e tal, e assim aguentamos firme por 8 anos, tentando devolver um pouco pra música. E também foi muito bom porque abriu muitas portas pra mim como artista, no sentido de conhecer as pessoas também. Ter um Uhum. network, Fazer um né? network De criar e tal. uma rede. Então, foi muito bom, assim, pena que acabou, assim, eu continuaria fazendo, porque é Nossa. divertido, assim, muito gostoso. Mas, então quer dizer que a gente vai ser processado, né? A questão é essa. Como assim? Seremos processados por Outra Frequência. Não. Era bem mas- parecido. Não, acho lindo que vocês façam isso, porque eu acho que é assim que tem que ser os programas, entendeu? E eu vejo que em vocês tem essa verdade, vocês gostam de música, Não, vocês gostam de é- música nova, vocês gostam de música independente, vocês acham... Eu também, entendeu? Acho legal, quando eu vejo um artista que eu nunca vi antes, eu falo, que incrível, conheci uma coisa nova, que tem uma música que me tocou, entendeu? Sensacional. Que acho que é o que vocês fazem também. E por que acabou lá o Outra Frequência? A gente decidiu parar. Assim, foram 8 anos numa rádio pública, a gente produzindo o programa, Meio... e a gente ganhou, né, um total, assim, de R$0. Entendi, Uhum. entendi. Então tem uma hora que também... Chega um momento da vida que era, assim, 1 a 2 dias por semana dedicados a fazer o programa. Produzir, pesquisar, escrever o roteiro, e eu, né, a Júlia e eu, aí eu gravar, editar, entendeu? Uhum. A Júlia escrevia o roteiro, eu fazia as músicas, a gente ia lá gravar, eu ia editar tudo, nós dois fazendo o programa. Semanal. Semanalmente entregar mais um. Né? E aí chegou um momento da vida que a gente precisou fazer escolhas sei. onde a gente ia botar a nossa energia em relação à nossa vida pessoal e em relação à nossa vida financeira. E aí o programa teve que, infelizmente, sair. Foi só por isso, senão eu continuaria fazendo. Numa Mas boa. realmente é o que pega, né? É o que pega. Não tem jeito. Que coisa. Carlinha, Diga. O que foi? tem uma pergunta pro Caio. Momento Mande. de suspense. Mande. Caio Pars. Sim, senhor. O que você acha da música brasileira hoje? Tem muitas camadas essa pergunta. Você tem umas 2 horas aí pra gente conversar? A música brasileira, por si só, ela tá como ela sempre teve, que é incrível. Uhum. Né? Desde que ela existe, ela é incrível. Quanto mais você estuda a música brasileira, de décadas e décadas e décadas atrás e de agora, você descobre que a gente tem aqui no Brasil não é para qualquer um. Aqui é música brasileira. De todos os lugares, em todos os níveis, em todos os, né, cantos você tem excelência. O que atrapalha isso é que você tem um mercado que não prima pela excelência mais. Sim, claro. Né? Hoje em dia, mesmo antes, com as músicas as populares e as mais cabeçonas, tal, que você tinha 60, 70, né? Sim. Ou até nos sambas mais antigos, a genialidade estava tanto no Caetano Veloso quanto no Odair José. Sim, certo? com certeza. Em lugares diferentes, Exato. de formas de se colocar diferente, mas não era... Vai fazer uma música que o Odair fazia. É. Não faz, entendeu? Com aquela qualidade.
colocado como brega, etc e tal, assim, coisa besta que foi colocada lá, porque não, na verdade não existe diferença, né? O próprio Caetano fez questão de mostrar que não existia diferença entre Gravou eles. Fernando Mendes, né? Gravou. Então não existia o mercado rotulava essas diferenças e tal. A crítica que eu faço é que o modo de industrial da música hoje tá muito industrial. Eu acho que eu colocaria aí, né? Produção em série, um negócio 35 pessoas pra fazer uma música, pra não sei o quê, E aí eu acho que isso atrapalha, entendeu? Você bota o que tá mais forte hoje, que é o agronejo lá, essas coisas, tal, que a gente costuma não gostar. Mas dali saiu uma Marília Mendonça, entendeu? Que é uma mulher que fez um negócio que ninguém tava fazendo, uma puta qualidade, outra coisa. Muito legal. Mas o geral, o grosso da coisa, acaba empobrecendo muito, não só a temática, quanto musicalmente. Tem toda uma coisa ali que a gente deve criticar. Ali, deve criticar no funk, mas assim, deve criticar na nova MPB também. Isso que eu tô dizendo, entendeu? Porque na nova MPB também, também tem um lugar que tá meio raso, Entendi. né? Tem uma galerinha ali que tá meio rasa, mas ao mesmo tempo você pega um pessoal que tá trazendo muita profundidade na música, tal, mas não tá tanto no O que eu tô querendo dizer com isso? Todos os lugares você pode criticar, todas as coisas, tem coisas a serem criticadas e coisas a serem exaltadas, Sim. né? Então não adianta chegar aqui e deixar uma coisa rasa. Não, a música brasileira tá muito ruim, porque só tem sertanejo, só tem... Como se o sertanejo não tivesse coisa boa. Tem. Se você procurar bem, tem. Mas tem, né? Como a gente viu agora. Mas se você procurar nos lugares que não são os mainstreams também, tem. E o que me deixa mais triste é que a gente não dá caminhos para as pessoas ouvirem uma diversidade de músicas, uma diversidade de estilos. É tudo. Essa música, outra dessa, outra igual, outra igual, outra igual, outra igual, outra igual, outra igual, outra igual. E aí vem falar, não, que é isso que o povo gosta. Aqui, né? Desculpa. Você só entrega isso, não né? Não existe isso, Não foi o Gil que falou também que o povo sabe do que gosta, mas também gosta do que não sabe. Era uma frase mais ou menos isso, que eu acho que foi o Gil que falou. Posso estar falando alguma besteira. Mas é isso, você tem que também... Entendeu? Quando você jogou um Chico Buarque, o pessoal gostou, não gostou? Exatamente. Então por que eu tenho que ter uma letra muito, entre aspas, assim, né? Falando mais pobre, porque é pro povão, porque isso é uma bobagem, né? Isso é porque é mais fácil fazer, mais rápido e dá pra fazer mais. É só por isso, entendeu? Uma coisa fraca, ruim, uma música... Qualquer compositor mediano faz. 30 num dia. Um monte. Igual a outra, igual a outra, igual a outra, igual a outra, sem ter essa... Sem tá... Depois que você pega mais ou menos a mente de como é que você junta a palavra com melodia e quais são as temáticas, você faz um monte, né? Mas eu acho que não é isso, né? Entendeu? Acho assim, você não joga a bola só pra chutar a bola, entendeu? Você joga a bola pra fazer um gol de bicicleta, pra dar um drible, entendeu? Pra ser bonito. Sim. Pra em algum momento, pra você fazer aquilo ser bonito. Não é pra ficar dando canelada, entendeu? Se você botar 11 contra 11 e ficarem dando canelada, também é futebol. Mas não é o futebol que eu acredito, entendeu? Isso que eu tô falando, essa é a analogia que eu faço com a música. Você tem que estar buscando, de repente, sair sei lá, entendeu? Construção. Entendeu? De repente saiu uma pérola, assim. A gente usa esses exemplos dos anos 70 porque são os que ficaram, mas hoje tem muita coisa legal, muita coisa boa para quem sabe procurar ou tá no meio e tem essa oportunidade. Eu acho que falta a oportunidade para as pessoas ouvirem mais coisas diferentes e poderem gostar de outras coisas. E poderem, sei lá, dentro de si, abrir possibilidades.
né? Uma pessoa que só ouve, sei lá, louvor, sei lá, né? Que tá muito... Uhum. E de repente ouvir sei lá, um trap ou um choro. E falar... Que eu não sei, eu quando escuto um negócio que eu nunca ouvi antes, eu fico tipo... O que é isso, né? O que é isso? Eu quero saber. Como é que é isso aí, né? Puta, que legal. E aí, você, sei lá, acho que vira uma pessoa melhor, pelo menos é o que eu acredito, assim, né? Você não fica naquela filinha que tá ouvindo sempre, nem sabe o que tá escutando mais, a ponto de você botar num churrasco de família uma música que tá falando, sei lá, sobre uma sexualização exagerada de uma menor. Entendeu? Uhum. Pra colocar, tentei colocar nos Eu termos tentei- mais Uhum. acadêmicos, assim, pra não falar o que seja, entendeu? Eu já fui tocar em festa de família que na hora que eu parei de tocar, botaram um negócio lá que tava... E a menina, sei lá, de 7 anos dançando aquilo. Ela pode não estar entendendo o que a pessoa tá falando, mas ela tá absorvendo, Aham. entendeu? E com isso eu não tô falando que a música que fala de sexo tá errada, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tem lugares e a gente precisa ter bagagem para saber onde aquilo se encaixa na vida. E para isso a gente tem que ouvir diversidade. Sim. Senão a gente não tem essa bagagem para poder conscientemente saber isso aqui é legal, isso aqui não é. Tudo que te jogarem na mão você vai falar que é legal. E não é. Sei, olha só. Realmente tem coisa aí pra. Não, dá Tem pra... coisa pra, tem coisa pra cavucar. Dá, pode me chamar, eu moro perto. Né? A gente tem que começar a fazer o programa. O que você acha da música brasileira hoje? Porque Aí vai. realmente, né, essa Tem muita pergunta. coisa. Nossa, essa pergunta é... Foi a pergunta aqui. De 1 milhão. Aí depois vem a tese, né? Vem o doutorado. É. Eu acho. Carlinha, temos? Temos. não. Essa entrevista maravilhosa. Mas já tá convidada a voltar, volte Por favor. sempre. Vamos fazer temáticos, vamos fazer. Mora aqui perto, já vem tomar um café. Isso, o perfeito. cappuccino, né? Não sei. Caio Barsi, obrigado. Muito obrigado pela presença, Gente, meu irmão. foi sensacional. É muito bom quando você conversa com gente que gosta da mesma coisa que você, É mesmo. né? E eu desejo para vocês, assim, muitos anos, assim, muito sucesso com dinheiro Oba! para vocês poderem fazer, porque isso que vocês estão fazendo aqui é importante para mim enquanto artista Sim. e é importante para a música como um todo, Sim. né? Vocês também são artistas, vocês também sabem disso, É. né? E quando a gente se coloca nesse lugar, que eu já estive quando eu estava no rádio, é um tipo... É uma coisa que os outros artistas precisam, Uhum. né? Uhum. Então eu preciso de vocês, né? Como vocês como artistas precisam de outros, é uma rede. Então, por favor, continuem. Parabéns Sim. e a gente vai se ver bastante ainda. Ai, que bom. beleza. Massa. Muito obrigada pela presença. Foi uma Obrigado. entrevista deliciosa. Obrigado. Até a próxima. Eu te amei por 100 dias, sem mudar de estação. Eu te amei, quem diria? Logo eu, essa instabilidade viva. Nara, nara, nara. Eu te amei por 100 dias, tão fiel como um cão. Eu te amei, quem diria? Logo eu, mais volátil que a estratosfera. Nara, nara, nara. Logo eu, imprevisível como os furacões. Logo eu te amei 100 dias, 100 dias de canções, 100 dias de canções. Eu
te amei por 100 dias e o tempo voou. Eu te amei, quem diria, hein? Logo eu, essa instabilidade viva. Veja só que ironia. Eu te escrevi uma canção todo dia. Logo eu, logo eu, imprevisível como os furacões. Logo eu te amei 100 dias, 100 dias de canções. 100 dias de canções. 100 dias de canções. 100 dias de canções. Posso fechar? Pode. Muito obrigada a você aí também com a sua audiência. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. E, por favor, considere ser membro do canal se você puder, tá bom? Até a próxima. Até.